Que a graça e a paz de nosso bondoso Deus habite ricamente no coração de todos nós. Amém. O Salmo 46 tem sido fundamento e base de muitas canções. Vou dar uma dica. Vocês conhecem alguma canção que foi baseada nesse salmo? Acabamos de cantar uma música, né? Cidade celestial, onde um rio habita na casa de Deus. Mas tem outras músicas também conhecidas, né? Quando a gente pensa nesse salmo. Castelo Forte é um dos que foi inspirado nessa canção. Mas não apenas canções são inspiradas nesse salmo, mas eu tenho certeza que esse salmo tem sido a base e o fundamento de muitas orações, de muitos corações aflitos que estão e passam por momentos de dificuldade. O Salmo 46 ele começa com um versículo que para mim é muito significativo. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Mas talvez a gente se pergunte, mas como encontrar refúgio quando nossos corações estão em luto? Quando encontrar forças quando passamos por aflições? E onde encontrar socorro? Onde está Deus? Onde está o Senhor em tempos de aflição? Acho que vocês vão concordar que buscar ao Senhor, olhar para as palavras de verdade, talvez nem todos vão concordar que Deus está sempre presente, especialmente em tempos de aflição. Sabem por quê? Porque normalmente a gente tem uma frase ou tem uma pergunta que a gente faz: onde estava Deus quando? E daí a gente pode, cada um completa. Por que é difícil a gente orar esse salmo? Porque a gente tem que responder: onde estava Deus quando? E aí cada um vai ter um quando diferente. Onde estava Deus quando isso ou aquilo aconteceu? É difícil orar esse salmo. Como é que ele começa? Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. E é a aflição que ele de fato fala no versículo 2 e no versículo 3. Semana passada a gente começou a refletir justamente sobre os sinais dos fins dos tempos. E é sobre isso que ele está falando aqui no versículo 2 e 3. Quando a gente lembra do texto do Evangelho da semana passada, país vai guerrear contra outro país, vai haver guerras, vai haver fome, vai haver tristezas, coisas terríveis vão acontecer, sinais vão aparecer, perseguições vão estar presentes, vocês vão ser entregues pelos seus próprios parentes, vai ter coisas terríveis acontecendo. E daí no final, lá no capítulo 21, então o Filho do Homem aparecerá numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas acontecerem, fiquem firmes, de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Isso que a gente meditou um pouquinho na semana passada. Mas quando a gente olha para o Salmo, do versículo 2, o versículo 3, que aqui diz: ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Percebam? Essa mesma linguagem que a gente tem, a gente pode olhar até no sentido mais concreto, pensando justamente no fim do mundo, onde tudo vai terminar, ou talvez até de forma figurada, onde está falando da nossa vida, que muitas vezes é abalada. Mas independente da maneira como a gente olha para esse salmo, a gente pode utilizar as palavras do evangelista Lucas, que diz: será um tempo de grande aflição. E aqui eu vou repetir: é difícil em tempos de aflição, em tempos de dificuldade, a gente orar esse salmo.
é difícil. Eu quero trazer, então, não sei se vocês conhecem, eu gosto de um autor, é um C.S. Lewis. Ele é conhecido por várias obras. Ele escreveu Crônicas de Nárnia, enfim, um dos que eu mais gosto, que tem uma linguagem super simples, num contexto muito difícil, cristianismo puro e simples, que é de um contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma dica de leitura muito interessante. C.S. Lewis, ele, na verdade, ele era um professor de literatura inglesa, lá na Inglaterra, mas ele conheceu Jesus, e Jesus fez parte da sua caminhada. Talvez a caminhada de confiar e crer em Jesus foi um pouco difícil, a gente não precisa entrar aqui, mas ele se tornou um dos grandes apologetas. Falou, né, e ficou mundialmente conhecido justamente por defender a fé cristã. Quando ele escreve esse livro, que eu já vou mostrar qual é, quando ele escreve esse livro, ele já tinha escrito outros, por exemplo, com o problema do sofrimento, entre outras coisas. Mas dentro da sua caminhada da vida, ele conheceu uma outra escritora. O nome dela é Joy Daidman. Ela era americana, mas foi para a Inglaterra depois de um tempo. Tinha passado muitas dificuldades na sua vida. E acabam se conhecendo, acabam fazendo amizades e acabam se casando. Só que o casamento durou muito pouco, 4 anos. Esse casamento foi encurtado por uma doença, a doença do câncer. E quando a Joy faleceu, ele escreveu um diário, na verdade conhecido como, o nome do diário, A Grief Observed, que foi traduzido como Anatomia do Luto, que a gente tem em português a tradução. Qual que foi o propósito? Ele estava escrevendo diários, um dia de cada vez, falando um pouco desse processo difícil, talvez tentando responder essa pergunta do salmista, né? Aonde encontrar conforto, consolo em tempos de aflição? Onde encontrar Deus, né? Quando tudo parece estar desmoronando ao seu lado. E ele começa nesse diário, logo no início eu vou trazer só alguns pontos. Nunca me disseram que o luto se parecia tanto com o medo. Não estou com medo, mas a sensação é como estar com medo. A mesma agitação no estômago, a mesma inquietação. Eu continuo com a garganta seca. E então ele faz a pergunta que a gente tem feito aqui: onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, tão feliz que não tem a sensação de precisar dele, tão feliz que é tentado a sentir como uma interrupção as reivindicações dele a seu respeito. E você se lembrar e se voltar para ele com gratidão e louvor, você será, ou é o que eu sinto, recebido de braços abertos. O que ele está dizendo? Quando você não precisa, quando está indo tudo bem na sua vida, parece que ele está de braços abertos, pronto para te receber, te acolher e celebrar com você. E agora ele continua: mas vá a ele quando sua necessidade é desesperadora, quando todas as outras ajudas são vãs. E o que você encontra? Uma porta batida na sua cara e um som de tranca, assim como o som da segunda tranca do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Quanto mais você esperar, mais enfático se tornará o silêncio. O silêncio. E ele termina fazendo uma pergunta, essa parte do diário dele. Por que ele é um comandante tão presente em nossos tempos de prosperidade e uma ajuda tão ausente em tempos de angústia? Essa é a pergunta que ele faz logo no início que a sua esposa vem a falecer. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai perceber justamente aquilo que Deus tanto precisava,
Os discípulos tanto precisavam, nós tanto precisamos. A voz de Jesus que diz: não tenha medo, eu estou com você. Se a gente reparar na semana passada, na leitura do Evangelho, quando ele fala dos sinais do fim dos tempos, ele diz inúmeras vezes: fique de cabeça erguida, eu vou te dar as palavras. Não tenha medo. E se a gente olha para esses versículos, eu intencionalmente antes, eu tirei 2 vezes a mesma palavra. Vocês perceberam quando eu li o versículo 2 e 3? Eu tirei uma palavra. Vocês acho que estão com o salmo aberto, né? Qual palavra eu tirei que vocês acham que deveria estar presente? Não teremos medo. Não teremos medo. Ainda que a gente passe por situações e aflições, não teremos medo. Não teremos medo. Pergunta: onde Deus pode ser encontrado em tempos de aflição? O salmista, assim como Jesus, ele não nos faz olhar para as aflições, para as dificuldades, como uma punição de Deus, ou como algo injusto que Deus está fazendo na nossa vida. Mas quando ele nos faz olhar para as situações, as aflições desta vida, os nossos olhos são voltados para uma cidade. Perceberam? A partir do versículo 4, o foco é numa cidade. E aqui o contraste, ele é claro. Qual que é o contraste dessa cidade? O contraste é: as cidades terrenas, as cidades deste mundo, um dia vão perecer. E a gente tem inúmeros relatos de cidades que eram poderosas e hoje não existem mais. Mas a cidade eterna, ela é indestrutível. A cidade eterna durará para sempre. E aqui no meio dessa cidade tem um rio. Mas antes de falar desse rio, quem faz parte dessa cidade? Quem pode ter o seu nome inscrito neste livro? Você lembra lá no livro de Malaquias, aqueles que temem ao Senhor foram colocados no livro? E quando a gente vai para Apocalipse, a gente tem que também os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer: nós somos cidadãos dos céus. Ou quando o próprio Jesus fala para os discípulos: se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. Nós fazemos parte, e nossos nomes estão escritos não por nada do que a gente fez, mas unicamente pela bondade, pelo favor de Deus, por nos inserir e nos declarar: vocês são filhos, vocês fazem parte, vocês são cidadãos dessa cidade. E nessa cidade tem um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem é esse rio? Nós sabemos, acabamos de cantar, esse rio é Jesus. Mas justamente o próprio Jesus fala que Ele é o rio que traz vida para essa cidade celeste. Então vocês vão se lembrar de João 4, quando ele está conversando com uma mulher samaritana, e ela está indo buscar água num momento da sua vida muito difícil, num horário que não era o apropriado para isso, e Jesus fala: eu sou a água da vida. Ele diz: quem beber desta água, essa água que você está bebendo desse poço, terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Quando a gente olha para o final da cidade celestial que Deus tem preparado, que vai descer, lá no capítulo 21, o próprio João diz que nessa cidade ele não viu nenhum templo, porque o próprio templo é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Cordeiro. Então lá no capítulo 22, versículo 1 e 2, João vê mais alguma coisa. Ele vê o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e passa no meio da rua principal da cidade. E vê a árvore da vida com seus frutos e folhas para a cura das nações.
onde Deus pode ser encontrado em tempos de aflição? Na sua cidade eterna. E essa pergunta ela é feita justamente por esses textos de Malaquias e de Lucas, capítulo 23. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo. Alguns zombaram de Jesus, zombaram de Deus, mas outros temeram. E aqueles que temeram clamaram por misericórdia. E a visão mais especial, porque Jesus justamente é o juiz, é aquele que condena os que o rejeitam, mas é aquele que o recebe, todos aqueles que clamam por misericórdia. Aquele malfeitor na cruz, ele clamou por misericórdia. E é justamente as palavras de Jesus que ele ouve: hoje estarás comigo no paraíso. Como nós nos colocamos diante de Deus? Hoje nós somos convidados a nos colocar como aquele que clama por misericórdia. Aquele malfeitor na cruz que reconhece que não pode fazer nada para se salvar, mas que se agarra na obra de Jesus por cada um de nós. Então a resposta: onde Deus pode ser encontrado em tempos de aflição? E a resposta é na sua casa, na sua cidade, na sua palavra, nos seus sacramentos, ali onde Deus está presente, na sua ceia, sendo dado e derramado por cada um de nós. Quem teve a oportunidade de ler esse pequeno livro, bem rapidinho de ler, Lewis, como é um diário, a gente vai caminhando com ele e vai passando pelas fases do luto. E lá no final, quase no último caderno, a gente vai perceber que ele fala assim: eu já não vejo mais Deus como aquele que fechou a porta para mim. Minha mente não encontra a porta mais trancada. E lá no final, ele diz assim: quando coloco essas perguntas diante de Deus, que perguntas? Por que Deus deixou com que eu vivesse apenas 4 anos com a minha esposa? Quando a gente se pergunta onde estava Deus quando algo aconteceu, a gente sempre vai ter: por que Deus você fez isso? A gente quer saber o porquê. E Lewis ele fala: quando coloco essas perguntas do porquê, eu fico sem resposta. Mas um tipo bastante especial de sem resposta. Não é uma porta trancada, é mais como um olhar fixo, silencioso, certamente não incompassivo. Em outras palavras, certamente não é alguém que olha fixo, silencioso, sim, mas não é sem compaixão, não é sem amor, não é sem misericórdia. Como se ele, ou seja, Deus, balançasse a cabeça, não em recusa, mas deixando a pergunta de lado, como: calma, criança, você não entende. E assim, parem para pensar, caminhamos aqui. O último versículo do Salmo diz: o Senhor Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele também não fala como ele consegue olhar para Deus como refúgio que não falta em tempos de aflição. Não fala, mas o salmista tem uma coragem de dizer que Deus é todo-poderoso. E que confia que a sua vontade é a melhor vontade, por mais que eu não entenda a sua vontade. E quando tem um momento nesse relato que ele fala o que é a confiança em Deus, o que significa confiar? E ele faz uma metáfora em relação a isso. Ele diz: está vendo essa corda grande e grossa que está aqui na frente? Eu confio que ela é forte o suficiente para me segurar em tempos de dificuldade.
Agora, uma coisa é olhar ela lá e eu aqui. Outra coisa é eu estar pendurado nessa corda num precipício. Muitas vezes, e isso é isso que nos faz refletir, a gente confia em Deus como se Deus estivesse lá, mas eu estivesse aqui. Agora, a gente de fato sabe o que significa o peso do socorro que não falta em tempos de aflição, é quando nós estamos sendo segurados unicamente, totalmente, pelas mãos do bondoso Deus. Por mais que as coisas fujam do nosso controle e entendimento, também não podemos ter medo de dizer que nada do que acontece está fora do controle do Senhor Deus. Porque com a sua voz Ele vai dizer aqui no Salmo: eu sou Deus, eu sou o Rei dos Reis. Qual é a nossa resposta diante disso? A nossa resposta é: o Senhor está do nosso lado. Então, quando a gente para refletir sobre os tempos do fim, na perspectiva bíblica, nós já vivemos os tempos do fim. Ele não é algo que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui sei lá quanto tempo. Hoje, como diz Jesus em vários momentos, hoje é o dia de ser salvo. Hoje nós vivemos nos tempos do fim. Então, hoje a gente precisa reconhecer e confiar em quem nós pertencemos e quem somos diante de Deus. Nós pertencemos ao Salvador Jesus, que nos redimiu na cruz do Calvário. E Ele nos declara que nós somos filhos amados, redimidos, salvos pelo sangue de Jesus, novas criaturas. É isso que somos em Cristo Jesus, na qual pertencemos a uma cidade, a cidade celestial, e que nós aguardamos com expectativa para um dia celebrar com toda a companhia celeste. Mas enquanto estamos aqui, somos convidados a orar, assim como o salmista nos convida a orar. Por isso eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias. Eu pedi para que vocês deixassem aberto o Salmo 46. Quem por acaso não tem a sua Bíblia, peça para um amigo auxiliar, porque eu gostaria que a gente lesse todos juntos. Tem na frente do banco, tem do lado. Quem tem a Bíblia da congregação, está na página 627, 626 e 627, perdão, 625. A gente vai ler o versículo 1 e o versículo 11. O versículo 1 faz a pergunta: onde está Deus em tempos de aflição? E o versículo 11 é a resposta em confiança. É que a gente quer então terminar esse nosso momento de reflexão juntos, lendo esses dois versículos. Todos têm a Bíblia diante de vocês? Vamos ler então? Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.